Boa tarde, pessoal. Olha lá, vamos lá para mais uma aula, né? Vamos concluir o nosso conteúdo. Próximo sábado já é a nossa prova, tá? Hoje nós vamos falar, agora à tarde nós vamos falar sobre a higiene de superfície de estabelecimentos assistenciais de saúde, tá, gente? Então, é, todos os setores, todas as instituições que prestam serviço de saúde, eles precisam passar por um processo de higienização, tá? E aí, normalmente, a higienização, assim como também outras classificações, existem dentro desses ambientes com o objetivo de classificar os riscos de transmissão de infecções, tá? Então, acaba que auxilia em algumas estratégias para evitar a transmissão de infecções e também facilita a elaboração de procedimentos em relação à limpeza e à desinfecção de superfícies. Dentro dos serviços de saúde, nós temos as classificação das áreas, tá? Então, as áreas, normalmente, elas vão ser classificadas de acordo com o risco de transmissão de infecção, tá? Então, existem três classificações, que são classificação não crítica, semicrítica e as áreas críticas, tá? Então, quanto mais crítica for a área, mais perigosa para a transmissão de infecções ela vai ser. Então, quando eu falo de uma área não crítica, eu estou falando de um local, de um ambiente, né, de assistência de saúde, que não realiza assistência de saúde ao paciente diretamente, né? Então, normalmente são lugares onde os pacientes ficam em espera para realizar o atendimento, tá? Mas não é realizado atendimento nessas áreas e eles devem ser limpos todos os dias, pelo menos uma vez, ou sempre que necessário. Por exemplo, a criança vomitou na recepção, na sala de espera, né? E aí precisa ser limpo. É claro que não é a equipe da saúde, não é enfermagem, não é radiologia, e sim os pessoais terceirizados, tá? É, então, nós podemos usar como exemplo de áreas não críticas a sala de espera, recepção, corredor e portaria, tá? Nós temos também as áreas semicríticas, e quando eu falo de áreas semicríticas, eu estou falando de locais dentro dos estabelecimentos de assistência à saúde que ocorre, tá, assistência do paciente, mas não existe procedimento invasivo dentro desses atendimentos. A gente pode usar como exemplo os consultórios médicos, né? Eles atendem os pacientes, mas eles não fazem nada lá. Normalmente eles encaminham para a sala de medicação e para o laboratório, tá? E eles devem ser limpos todos os dias, 2 vezes ao dia, né? Ou sempre que necessário também. E nós temos as áreas críticas. Quando eu falo de áreas críticas, eu falo de locais onde os estabelecimentos de assistência à saúde ocorre a assistência aos pacientes, tá, gente? Então vai ter procedimento do paciente, procedimentos invasivos, como por exemplo na sala de curativo, na sala de emergência, na sala de medicação, né? Laboratórios. Então, nessas áreas sempre vai ter procedimentos invasivos nos pacientes e essas áreas vão ser classificadas como áreas críticas, tá? E elas devem ser limpas uma vez a cada turno. Então, nós temos o turno matutino, vespertino, noturno, né? Ou sempre que necessário, tá, gente? Existem também nos hospitais outras áreas consideradas áreas críticas. Então, nós temos aqui o centro cirúrgico, onde realiza procedimento cirúrgico, então é uma área crítica. Nós temos o centro obstétrico, onde acontece os partos via vaginal, né? Nós temos a UTI, que é uma área crítica demais, porque tem pacientes muito debilitados, pacientes com micro-organismos multiresistentes, enfim. Né? E existem também outros setores, banco de sangue, setor de hemodinâmica, unidade de queimados e isolamentos, né, gente, também. Por quê? Não é que vá acontecer de eles transmitir algum tipo de infecção, mas essas áreas, elas são consideradas áreas críticas porque eles estão expostos, né, principalmente os queimados ali, pessoas que têm uma extensão do corpo muito grande queimada, elas acabam ficando expostos a micro-organismos e elas podem contrair com mais facilidade infecções, tá? Quando eu falo de unidade de isolamento, eu falo de quartos, né, onde são restritos aquele paciente que pode ter alguma doença e que possa transmitir, né? Eles são colocados em isolamentos. CME, entre outros setores, inclusive a lavanderia, né, que existem bastante lençóis, roupas de camas, enfim, sujas,
com materiais contaminados, tá? E aí nós temos também, gente, a classificação dos artigos hospitalares. Esses artigos hospitalares são os instrumentos que são utilizados no paciente, por exemplo, agulha, termômetro, espéculo, entre outras coisas, né, que são usados no paciente, eles também podem ser classificados de acordo com o nível de infecção, tá? E esses artigos, eles podem ser utilizados tanto direta ou indiretamente na assistência ao paciente. Então, quando eu falo de um artigo crítico, eu falo de um artigo que vai penetrar mesmo mucosas ou pele, vai invadir o sistema vascular, ou seja, o instrumento vai ter contato com sangue ou outros fluidos contaminantes, tá? Então, quando eu falo de artigo crítico, eu estou falando de artigos que vão participar de procedimentos invasivos e ter contato com sangue ou outros fluidos contaminantes. Fica indicado também para esses artigos críticos a esterilização do material, tá? Então, o material que tiver em contato com as secreções do paciente, esse tipo de secreção, se eles não for descartáveis, que a gente sabe que hoje a maioria dos materiais dentro do hospital, né, eles são descartados, como por exemplo a agulha. Usou, não se usa em outro paciente, né? A gente descarta no resíduo hospitalar certo. Mas existem alguns instrumentos que podem ser reutilizados por outros pacientes, né? E aí, nesse caso, eles precisam passar por um processo de esterilização, tá, gente? Esterilização é um processo que vai eliminar toda a vida microbiana mesmo, tá? E aí eu trouxe aqui exemplos, ó, instrumentais cirúrgicos, espéculos ginecológicos, esse acrílico aqui, que a mulher normalmente a gente usa, né, para fazer preventiva em mulheres, a gente joga fora, mas aquele de inox não, aquele de inox ele vai ser esterilizado. Seringas, agulhas são usados, eles claro que são descartados, mas eles também são classificados como artigos críticos, tá? Artigos semicríticos. O artigo semicrítico, eles são os que têm contato com a pele não íntegra, ou seja, a pele com alguma ferida, alguma coisa que vá contaminar o material, tá? E nós temos também o contato com artigos em mucosas íntegras, ou seja, mucosas que eu falo é narina, boca, ânus, vagina, são lugares onde tem mucosas, tá, gente? E aí, se ele tiver contato com essas mucosas e essas mucosas não tiver ferida, estiverem íntegras, ele vai ser classificado como um artigo semicrítico, tá? E aí, nesse caso de um artigo semicrítico, ele passa por um processo de desinfecção de alto nível, não chega a ser esterilização, tá? E aí, quando eu falo de desinfecção, eu falo da eliminação dos micro-organismos, só que ele não elimina as formas vegetativas, ou seja, as formas esporuladas de bactéria, né, que são as formas resistentes das bactérias, tá? Para eliminar todos os micro-organismos, só uma esterilização, certo? Mas os artigos semicríticos, eles passam simplesmente por uma desinfecção e caso ele se torne um artigo crítico, né, então no momento do procedimento, teve contato com secreções, fluidos contaminados do paciente e ele for um material que suporte a esterilização, ele vai ser esterilizado. Se for descartável, vai ser jogado fora, tá? Artigos não críticos. Quando eu falo de artigos não críticos, eu estou falando de artigos que têm contato com a pele íntegra do paciente, ou seja, que não foi exposto a nenhum fluidos, nenhum tipo de fluidos contaminados do paciente. E normalmente, gente, esses artigos críticos, eles são feitos somente a limpeza, tá? Ou uma desinfecção de baixo nível mesmo. Não precisa fazer não precisa esterilizar e tudo mais, tá? E a gente pode dar o exemplo do termômetro, o aparelho de aferir pressão, tá? Dentro do hospital, nós também temos as precauções de isolamento, que eu até citei para vocês sobre o isolamento um pouquinho, né? Que são os lugares onde as pessoas com algum tipo de doença que possam transmitir ficam isolados, tá? Então, nós temos 4 tipos de precauções: precaução padrão, precaução de contato, precaução para gotículas, precaução para aerossóis. Quando eu falo de precaução para padrão, eu falo da precaução normal, são os EPIs que a gente utiliza normalmente, tá, gente? Todos os profissionais da saúde, não é só o enfermeiro, não é só o técnico, não é só o médico, não. Todos utilizam esse tipo de precaução padrão para evitar contrair algum tipo de infecção. Nós temos também a precaução de contato, ou seja, que são
alguns cuidados que precisamos ter, assim como também EPIs específicos, quando a gente trata de um paciente com que é isolamento de contato. Por exemplo, um paciente que tem alguma doença que possa transmitir ao tocar nele, né? E aí, nesse caso, existem as formas de precaução, tá? Precaução para gotículas. Quando eu falo de gotículas, eu estou falando de doenças que os micro-organismos, eles são grandes, né? Acima de 5 micrômetros. E através de um espirro, de uma fala do paciente, ele possa transmitir o micro-organismo. E aí, nesses casos, a gente precisa de alguns cuidados, incluindo alguns tipos de máscaras, tá? E quando eu falo de precauções para aerossóis, também pode ser transmitida através da fala, do espirro, da tosse, só que os micro-organismos de aerossóis, eles são bem pequenininhos, são em torno de 5 micrômetros de tamanho, né? Quando eu falo de micro-organismo, a gente não consegue ver a olho nu, tá, gente? Mas eles são pequenininhos, eles são tão pequenininhos que eles ficam dispersos no ar, sabe? Flutuando no ar. E aí a gente pode dar o exemplo da tuberculose. Por exemplo, a tuberculose é uma doença por aerossóis. De gotícula, por exemplo, a COVID. A COVID ela é uma doença por gotículas, né? Para vocês mais ou menos se nortearem e entenderem. A precaução padrão, né? Como eu falei para vocês, a precaução padrão ela é utilizada para todos os pacientes, independente de ter suspeita ou não de alguma infecção. Então, é claro que dentro da precaução padrão, nós temos aqui a questão da higienização das mãos, tá, gente? Porque ele é um procedimento padrão. Então, em tudo vocês vão ver essa questão lá, lavagem das mãos. Os EPIs adequados, que é luva, avental, máscara, touca, né? E o cuidado com a caixa de pérfuro cortante para descarte de material perfurante, tá? Então, as precauções padrões, elas são medidas adotadas pelos profissionais da saúde, lembrando que não é especificamente para um profissional da enfermagem ou, enfim, tá? São para todos que trabalham dentro dos serviços de saúde. É um conjunto de técnicas realizada para reduzir o risco de transmissão e também a fonte de infecção conhecida ou não. Quando é que eu preciso usar essas precauções padrões? Sempre que manusear todo e qualquer paciente, independente do diagnóstico, manipular equipamentos ou artigos, então vocês que serão futuros técnicos de radiologia vão manipular muitos equipamentos, né? Que possa estar sob suspeita de contaminação. E, gente, dentro de um hospital, tudo é suspeita de contaminação, tudo, tá? Então, vocês precisam estar dentro das precauções padrões, que são os EPIs padrões. Quando vocês forem manipular alguma coisa, algum fluido corporal, né, vai movimentar o paciente, tem que mexer as coisas dele, e aí vocês estarem também utilizando. Quais são as principais técnicas de precaução padrão? Lavagem das mãos, né, como eu já falei, é um procedimento básico, isso vai estar em tudo. Os usos dos EPIs, luva, capote, máscara, óculos, bota, o que mais for necessário para vocês, que inclusive a gente inclui de vocês também as roupas, né, contra a proteção da radiação. Os cuidados com os perfurocortantes e também a questão da imunização, que são as vacinas, tá, gente? Inclusive, nós, profissionais da saúde, precisamos estar com as vacinas em dias. Inclusive, para ir para estágio futuramente, vocês precisam estar com o calendário vacinal atualizado, tá? Então, se não tiver, corram para atualizar para não deixar em cima da hora. Precaução de contato. Quando eu falo de precaução de contato, eu falo de medidas para prevenir a contrair, né, algum micro-organismo através do contato com o paciente contaminado. Então, a higienização das mãos, como eu disse para vocês, é padrão, o uso de um avental e luvas, tá, gente? E é claro que o paciente ele pode precisar de um quarto privativo, ou seja, ele ficar num quarto isolado dos outros pacientes. Se não tiver como isolar esse paciente num quarto, ele pode ficar próximo, né, na mesma enfermaria que outros pacientes, mas ter uma distância mínima, tá, de um paciente para outra. Então, precauções de contato são medidas aplicadas para a prevenção da transmissão de agentes infecciosos através de contato, seja ele direto ou indireto. Quando eu falo de contato direto, eu falo de você tocar diretamente no paciente. E quando eu falo de contato indireto, é em algo que você usou no paciente ou que foi usado no paciente ou você tocou sem os devidos EPIs, tá?
Então, é importante lembrar que na precaução de contato, a precaução padrão também deverá ser aplicada. Então, a gente usa padrão e usa as de contato se for necessário e eu tiver a confirmação ou a suspeita, tá? É, a precaução por contato. Deve-se oferecer um quarto privativo, então o paciente deveria estar num quarto isolado dos outros, tá? Mas como eu falei para vocês, se não tiver como, ele pode permanecer na mesma enfermaria com uma distância mínima de um leito para outro, tá? E também tomando todos os cuidados quando for prestar assistência a esse paciente e posteriormente a prestar a outros pacientes. Luvas e avental deverão ser utilizados pelo profissional para ter contato com o paciente ou qualquer material dele infectado. Devemos evitar o transporte do paciente se possível, então, se for possível, realizar os exames dentro dentro do quarto do paciente, tá? Artigos e equipamentos deverão ser de uso exclusivo para cada paciente. Então, esses pacientes que têm algum tipo de precaução, eles precisam ter o equipamento somente deles, tá? Não pode estar dividindo com outros. Precaução para gotículas, né? Quando eu falo de gotículas, já falei para vocês que é, algumas doenças que são transmitidas, né, através da fala, tosse, espirro. Eu até coloquei aqui algumas indicações, ó. Meningites bacterianas, coqueluche, difteria, cachumbo, influenza, rubéola, até o Covid, tá, gente? Também entra desse exemplo aqui. Então, precaução padrão, a precaução para gotículas nós temos a higienização das mãos, tá? A máscara, tanto o profissional que vai prestar atendimento, quanto ao paciente precisa usar máscara e um quarto privativo, tá? Um quarto somente para ele. Nesse caso, o paciente precisa de um quarto, tá, gente? Obrigatoriamente. Então, são gotículas eliminadas através da fala, tosse, espirro. Tomar cuidado também quando estiver sendo realizado procedimentos como aspiração de secreção, que pode deixar esse micro-organismo disperso no ar. Eles atingem cerca de 1 metro de distância e rapidamente se depositam no chão. Como eu falei para vocês, os micro-organismos que são transmitidos, que são classificados como precaução de gotícula, são muito grandes, né? Assim, mesmo que não conseguimos ver a olho nu, eles ainda são grandes. E aí eles acabam pesando e se depositando sobre o chão, tá? E aí nós temos as principais doenças que são transmitidas através de gotículas. A doença meningocócica, né? Gripe, coqueluche, difteria, como eu já até citei para vocês. E aí, quais são as indicações dessa precaução de gotícula? Quarto privativo, tá? Então, o paciente ele precisa ficar dentro de um quarto, sozinho, tá? Se tiver um outro paciente também que seja isolamento de gotículas, eles podem dividir o mesmo isolamento, mas eles têm que ficar na distância mínima de 1 metro, tá? De um leito para outro. A porta do quarto sempre ficar fechada e todas as pessoas que entrarem no quarto, inclusive visitas e acompanhantes, eles devem usar a máscara cirúrgica, que é aquela máscara mais fininha, tá? Não precisa ser a N95, que é aquela de bico de pato, não. Ao sair do quarto, a máscara ela tem que ser jogada no lixo, não pode guardar para usar depois, porque ele transitou pelo ambiente hospitalar. O paciente não pode sair do quarto, a não ser que seja preciso realmente, como eu disse para vocês, se ele está no isolamento, né, ele precisa ficar no isolamento. Ele só vai sair se houver a necessidade extrema para realizar algum exame, né, e se ele precisar sair para fazer o exame, ele vai ter que usar a máscara cirúrgica o tempo todo, ele não vai poder tirar, tá? Quando eu falo de precaução por aerossóis, e como eu disse para vocês, são doenças que o micro-organismo são menor que 5 micrômetros, então eles são muito levinhos, né? E por eles serem mais leves, eles ficam suspensos no ar, eles não caem igual os micro-organismos por gotícula, né? E a pessoa pode contrair a doença mais facilmente, até porque o micro-organismo é mais levinho e a gente pode aspirar, inspirar ele, né? E aí a gente pode dar o exemplo da suspeita ou confirmação de tuberculose pulmonar, varicela ou zoster, né? Sarampo, que são as doenças transmitidas por aerossóis, tá? E aí, essas doenças, gente, que são transmitidas por aerossóis, né? Elas são eliminadas através da fala, tosse e espirro, tá?
Quais são as precauções por aerossóis? Eles podem permanecer por horas suspensa no ar, podendo atingir outros ambientes através da corrente de ar, e são doenças transmitidas, né? Como eu dei o exemplo da tuberculose, sarampo e varicela. Tá? Quais são os cuidados de um paciente que possui uma doença, né, e que a precaução dele é uma precaução por aerossóis? O paciente deve ficar obrigatoriamente em um quarto sozinho, tá? Não pode ter outro coleguinha com ele. A porta do quarto deve ficar sempre, gente, sempre fechada, tá? Nesse caso, tanto o profissional que entrar quanto o paciente deverá ficar com a máscara N95, certo, gente? A máscara pode ser reutilizada, é claro, desde que não haja dobrada, amassada ou molhada. Então, essa máscara N95, ela tem uma durabilidade bem maior que a cirúrgica. Aquela máscara cirúrgica, aquela fininha, ela dura de 3 a 4 horas. E essa N95, ela pode durar, dependendo do material e da indicação do fabricante, de 3 a 7 dias, né? Claro que se você tiver todos os cuidados adequados, tá? Se precisar sair do quarto, o paciente ele tem que usar a máscara cirúrgica, né? Vai fazer um exame, ele não consegue botar a N95, ele tem que usar no mínimo a cirúrgica, tá? Que é aquela máscara mais fininha, tá, gente? Então, o profissional vai usar a N95, o paciente vai usar a cirúrgica. Nós temos também dentro do hospital um controle de infecção hospitalar, que inclusive nós chamamos de CCIH. Nós temos uma comissão de controle à infecção hospitalar. Essa CCIH, gente, ela é formada por vários profissionais, desde a limpeza até médicos, né, técnicos de várias áreas. E elas vêm com o objetivo de evitar que aconteça, né, essas infecções dentro do ambiente hospitalar, que o paciente vá ficar mais tempo internado e que possa também aumentar o quadro de morbimortalidade desses pacientes. Então, nós temos a infecção comunitária, né, que é aquela constatada ou incubação no ato da admissão. Às vezes o paciente já chega no ambiente hospitalar com um processo infeccioso, tá, gente? Não é que ele adquiriu no hospital, mas que ele já chegou com ela. E nós temos a infecção hospitalar, que é aquela que é admitida quando o paciente entra no serviço lá no setor, né, interna dentro do hospital, e também ele pode sair do hospital com essa infecção e apresentar sinais e sintomas em casa devido aos procedimentos que foram realizados no hospital. Hoje não existe mais a nomenclatura infecção hospitalar. Por quê? As infecções hoje elas não podem se restringir ao ambiente hospitalar, porque a gente sabe que as infecções elas podem ser contraídas fora do hospital também. Tá? Então, hoje é chamado de infecções relacionadas à assistência à saúde. E como é que a gente pode prevenir essas infecções? Através da lavagem das mãos, que é um método tão simples, gente, tão barato, né? A lavagem das mãos, ela dura em torno de 40 a 60 segundos, então é bem rapidinho, não vai tomar tanto tempo. E ela oferece uma proteção muito boa, não só para os profissionais, mas para os pacientes e também para os familiares, né? Quem é que não sai cansado do trabalho, chega em casa exausto, né? E o filho corre para abraçar, você vai abraçar o filho, vai dar banho, vai fazer comida, então é uma forma de proteção para todos, tá? A lavagem das mãos, como eu já disse para vocês, elas podem ser feitas com água e sabão e pode ser feita com álcool 70%, né, em gel. É, sinalização da precaução, então, quando o paciente estiver num quartinho isolado, ou até propriamente no leito dele, tem que ter um aviso que aquele paciente é um paciente de precaução. Precaução de contato, de gotícula, de aerossóis, precisa estar identificado para o profissional se proteger, tá? Mais ainda. E o uso adequado dos EPIs, tá, gente? Quais são os pacientes de risco dentro do ambiente hospitalar? Idosos, criança, paciente que está com o sistema imunológico debilitado, pessoas que têm diabetes, pacientes que passam por alguma cirurgia, pacientes que fazem uso de antibióticos por um longo período, pacientes que foram entubados ou fizeram uso de sondas e catéteres. Então, esses pacientes, eles são pacientes de risco para desenvolver infecções, né? Idade, a questão do sistema imunológico, doenças crônicas que podem complicar, inclusive pacientes que passaram por, por procedimentos invasivos, né? Catéteres, sondas, e isso pode acabar contraindo infecções através desses procedimentos.
tá? Infecções hospitalares mais comuns. Normalmente as infecções elas se mostram através de infecções do trato urinário, né, que são as infecções de urina que a gente costuma falar, mas não é infecção de urina, tá, gente? É infecção do trato urinário. Pneumonia hospitalar, que é muito comum, a gente sabe, quando o paciente é internado, ele acaba apresentando sinais e sintomas e desenvolvendo a pneumonia. E também problemas da pele, que nós chamamos de dermatites, tá? E existem ali algumas medidas para evitar a proliferação dessas infecções, principalmente o controle com as visitas e o acompanhante. Por quê? Essas pessoas vêm de fora, vêm da rua, vêm de casa, né? E aí elas podem trazer através de presentes, alimentos, né? Então, por isso que existe uma restrição em relação à entrada de objetos dentro do hospital para o paciente. Não tocar em nenhum aparelho ou equipamento do hospital, porque às vezes a gente passa, né, vai escorando a roupa em objetos, encostando em outras coisas. Não sentar na cama do paciente, não se pode, né, acompanhante ou visitante sentar, a gente sabe, toda vez que acontece de alguém ser internado, que o familiar senta no leito, vai receber bronca, tá, gente? Não pode, somente o paciente. Hum, não levar travesseiros, cobertores, bicho de pelúcias que vão voltar logo em seguida, né? Claro que quando a gente fala de criança, a gente leva os materiaizinhos deles e tudo mais, mas quando volta para casa precisa ter um certo cuidado para a higienização, para não contaminar as coisas da casa dos familiares, né? Visitantes e acompanhantes não devem fazer uso de banheiro do quarto do paciente, tá, gente? Existem banheiros próprios para visitas. Ou evitar, né, de estar usando os banheiros do paciente, porque pode contrair uma infecção ali. Crianças e idosos, evitar visita em hospitais. A gente sabe que a saudade é grande, a família quer ver, né, tá muito tempo internado, mas se puder evitar, evitem, tá? São pessoas que o sistema imunológico são fragilizados pela idade, né? Então, criança e idoso geralmente têm um sistema imunológico mais fragilizado. É, fazer a limpeza das mãos sempre antes e após o contato com o paciente, que pode ser feita com álcool em gel, tá? Ou a lavagem na pia do hospital. Então, essas orientações, gente, são importantes para evitar ali um foco de disseminação de infecções. E nossa aula por hoje é só. Obrigado pela atenção e até mais.